As valvopatias, gente, elas não têm prevenção. E, em geral, elas acontecem principalmente por duas causas. Uma, ela é consequência da febre reumática, quando ela não é tratada corretamente na infância e na adolescência. E eu acho que a nossa população do Brasil no interior, né, a gente precisa esclarecer mais, as pessoas precisam ter mais informação sobre isso. A outra causa é devido ao envelhecimento, que causa o que vocês já falaram aqui da estenose aórtica, que é o estreitamento, né, da válvula, que dificulta ali a passagem do sangue. Então, a pergunta, doutora Ariane, é: de que forma nós podemos ser mais enfáticos, todos nós, assim, na sociedade, para conscientizar as famílias, as pessoas que estão nos assistindo, conscientizar os familiares, as pessoas ao nosso redor, no nosso círculo social de amizades, que estão com mais de 60, com mais de 65 anos, de que elas têm que estar atentas aos sintomas que podem ser da doença. Como o doutor Soeiro falou, não simplesmente só porque a pessoa está mais velha vai sentir fadiga, né? Ele sentiu um cansaço e ele falou, não, peraí, esse cansaço tem uma coisa estranha aqui. E muitas vezes a gente associa, acha que simplesmente a pessoa começa a ficar mais cansada, é natural da idade, não consegue mais subir a escada, é natural da idade, e quando não é. Então a pergunta é, de que forma a gente torna as pessoas mais conscientes? Acho que usando também como uma palavra só, informação. Acho que educação geral do público, as crianças, né? E a gente tem visto algumas ações que a gente começa a educação na escola sobre observar os sintomas do vovô e da vovó, né? A gente tenta observar se a criança ela é muito espontânea nisso e ela percebe e fala muito rapidamente, e também os familiares, e principalmente voltando à questão do etarismo, né? Nem tudo é idade, nem tudo é porque está velho, ou porque está idoso, ou porque já não é mais a mesma pessoa e é esperado. Então, acho que educação, falar para o público leigo, educar a nós mesmos, a nossa comunidade científica, para procurar mais ativamente. E eu acredito que uma das grandes coisas que hoje a gente está falando mais disso é porque hoje é possível reverter, do ponto de vista de tratamentos que estão disponíveis para muitos, não para todos, infelizmente. Então, eu diria que é a informação, educação e conhecimento que vai mudar essa história. Certo. Doutor Flávio, falando um pouco mais sobre essa questão, digamos assim, comportamental, uma forma de identificar que a pessoa pode ter uma valvopatia é o médico fazer a ausculta do coração com o estetoscópio, que aparentemente é um exame simples, mas infelizmente, muitas pessoas relatam ao Instituto Lado a Lado pela Vida que elas passam por exames nas consultas e o médico não faz esse exame. Por que isso, doutor Flávio? Como é que a gente chegou nesse ponto? Isso eu quero saber também. É inadmissível isso. A gente que trabalha num hospital universitário, na formação de pessoas, saber que isso existe, que o clínico, logicamente, a especialidade clínica, seja ela qual for clínica, não usa o estetoscópio. E, logicamente, o primeiro ponto, como já foi comentado, para a gente fazer o diagnóstico de uma doença cardíaca, principalmente uma doença estrutural como a valvopatia, o sopro é fundamental. A história clínica é fundamental para saber a evolução, quais são as limitações, os sintomas, e depois os sinais que essa doença dá. E esses sinais dão examinando o paciente. A ausculta realmente usando aí o estetoscópio é fundamental e faz o diagnóstico e ajuda o colega que vai fazer o exame complementar. Por exemplo, um ecocardiograma, que é um exame poderoso dentro do diagnóstico de valvopatia. Às vezes o colega não tem um aparelho de uma geração razoável, às vezes o tórax do paciente não é o ideal para se fazer aquele ecocardiograma, ele se baseia muitas vezes na ausculta para tentar complementar. Então as coisas são vice-versa, mútuas. A ausculta mais o exame complementar, eles são coadjuvantes e importantes. Então é obrigatório na avaliação cardiológica inicial o clínico cardiologista usar o estetoscópio. Isso é inadmissível qualquer outro dado que não seja esse.